Olá, boa noite. É uma honra, é um prazer estar aqui novamente. A gente está dentro de uma atividade importante. Vamos falar sobre ética em pesquisa e hoje nós temos a honra de receber dois professores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, trabalham no Departamento de Psicobiologia, doutora Mônica e doutor José Galdeirós. Para a gente é uma honra os senhores estarem aqui à disposição da gente. Gostaríamos muito que vocês ficassem bem à vontade para poder nos orientar com relação à fala de vocês. Sintam-se em casa. A Liga de Práticas Integrativas e Complementares agradece bastante, assim como a Universidade Federal do Mato Grosso, que é uma casa de vocês, sempre que vocês precisarem. Nós estaremos aqui ao inteiro dispor. É uma honra poder compartilhar com vocês essa oportunidade de aprender, de crescer, um tema tão relevante, tão importante hoje para a ciência, para a pesquisa. É uma questão de questões relacionadas à ética, bioética, enfim. Gostaria que vocês ficassem à vontade, cada um pode se apresentar e vamos começar o nosso trabalho. Sintam-se à vontade. Obrigada. Boa noite. Eu que tenho que agradecer esse convite. Parabéns pela iniciativa de vocês. Primeiro, por nos permitir falar de ética, eu e um grande parceiro, que é o professor Galdeirós. A ideia de hoje é a gente tentar passar algumas informações adicionais, seja em pesquisa com animais, que agora, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a gente precisa de vacinas, e vacinas precisam ser testadas, e também por ser uma pessoa muito cara. O John foi um dos meus melhores alunos, certamente um aluno memorável, e quando um aluno tão especial, que eu costumo dizer que são tesouros, faz um convite, é impossível negar. Então, eu que agradeço, e quando o professor Gaspar disse que é uma casa mesmo, porque se o John eu considero como família, então estamos todos aqui no mesmo ambiente. Eu vou iniciar minha apresentação, e a ideia é... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui, share. Deixa eu entrar aqui, aí eu... Não. Deixa eu só compartilhar de novo. Aqui. Janela do aplicativo, compartilhar. Vocês estão enxergando agora, né? Vocês estão vendo os slides? O primeiro slide? Sim. Ótimo, muito obrigada. O que eu vou tentar passar de informação agora é como que faz uma pesquisa no contexto de modelos animais, mas o mais importante disso é respeitando preceitos éticos. Assim como para trabalhar com seres humanos, seja ele voluntário de pesquisa ou um paciente, o modelo animal também requer ética. Um dos motivos, porque ele não fala. Se essa aula fosse em 2019, eu traria essas imagens para vocês. Os bombeiros resgatando, por exemplo, um boi lá em Brumadinho, ou um outro bombeiro dividindo a água que ele tinha com os cachorros que também ajudaram nos resgates, sejam de vítimas vivas ou fatais. Em 2020, isso mudou. A gente não, felizmente, não tem aquele desastre natural, mas a gente tem um outro, que agora a gente almeja ter uma ou mais vacinas que nos tirem da situação de pandemia. Muitos voluntários estão se dispondo a tomar uma vacina teste, porque a situação é tão drástica dessa pandemia, um momento sem nenhum precedente na história da humanidade, mas se a gente for imaginar que para desenvolvimento de uma vacina a gente tem várias fases, e uma das fases é a gente testar em modelos animais. Quando a gente pensa em pesquisa pré-clínica envolvendo animais, tem uma diretriz internacional que faz com que toda a liderança em termos de pesquisa clínica tenha que ser respeitada. Essa liderança de normativa mundial para se trabalhar com animais diz o seguinte: a gente tem que reduzir o número de animais sempre, substituir quando possível e refinar a metodologia. Quem fez isso foram dois colegas na década de 50,
e ficou conhecido como o princípio de Rosenbach, ou o princípio dos 3 R's, ou a lei dos 3 R's, que vem do inglês, refinement, replacement e reduction. Aqui no Brasil demorou muito mais tempo, não foi só em 1950, a gente precisou de muitos anos. Por 13 anos, nós tivemos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. A Lei 11.794 foi aprovada, sancionada dia 8 de outubro, ou seja, acabamos de fazer aniversário agora, 2008. Então, olha só, 8 de outubro de 2008, decore essa data. Essa data muda, em âmbito nacional, a legislação sobre ética no uso de animais em pesquisa. Pela primeira vez, o Brasil é palco de uma situação que agora, para se trabalhar com animais, você tem que respeitar a lei. Porque até então, alguém pegava o telefone, ligava para um biotério e falava assim, me passa aí 50 ratos, que eu tenho uma ideia genial para fazer. E ninguém se perguntava se 50 animais eram suficientes, se não era demais, o que aconteceria com esses animais, seja durante o protocolo experimental ou depois da sua eutanásia. Com a lei, isso muda. Cria-se o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que eu tive a felicidade de ser coordenadora por alguns anos, meu mandato acabou em 2018. Foi um aprendizado enorme. E o Conselho, o que acontece? 4 vezes por ano, ele recruta, ele convoca os titulares e os suplentes de 13 entidades diferentes. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos reitores, sociedades protetoras dos animais. Então, são 28 membros. Por que eu disse 28? Porque são 13 entidades, mas as sociedades protetoras dos animais têm direito a 2 membros titulares e 2 membros suplentes. Com isso, soma-se 28 pessoas que se reúnem 4 vezes por ano para pegar aquela lei de 2008 e fazer atualizações por meio de documentos que nós denominamos de resoluções normativas. Então, pode ser uma resolução normativa para se trabalhar com animais silvestres, depois uma para se trabalhar com roedores, e assim eles vão atualizando a lei, e essas documentações são implementadas em território nacional, e os pesquisadores têm que segui-las. Com a lei também foram criadas as comissões de ética no uso de animais, que chamamos de CEUAs, que eu coordeno a CEUA da Universidade Federal de São Paulo desde 2014. A nossa CEUA se reúne 2 vezes ao mês, pelo menos, fora as reuniões menores, mas com todos os relatores, por exemplo, foi hoje de manhã, das 8h30 às 11h30 da manhã, a gente delibera sobre todos os projetos que chegam na nossa CEUA, uma média de 15 a 25, às vezes 30 projetos por semana, projetos novos, fora as emendas, fora as pendências e relatórios. Como que a CEUA lida com todos esses projetos e como que ela segue as normativas? Pois bem, na lei está escrito que a CEUA ela tem que cumprir o que está no dispositivo legal. Não é a CEUA da Unifesp que determina o que ela quer fazer, ela segue as diretrizes estabelecidas pelo Conselho. Se a partir de agora o Conselho for determinar que toda cirurgia de animais menores, por exemplo, tem que ser acompanhada por um médico veterinário, assim as CEUAs vão implementar isso em todo o território nacional, como eu falei. O importante é, quando alguém submete um projeto para a CEUA, ele aguardar a aprovação. Tem pessoas que acreditam que basta submeter, isso não vale nem para o CEP, que o professor Galdoroso vai comentar, muito menos para a CEUA, porque no caso do paciente, ele ainda pode reclamar. Ele pode abrir um processo, ele pode ter instâncias para se queixar, o animal não. Por isso que todo pesquisador que submeteu o projeto para a CEUA, tempo que levar, ele tem que aguardar a aprovação. E aqui eu queria chamar a atenção que nós temos o bioterista, o ajudante da limpeza dos animais, ou a pessoa que é ali parte desse laboratório, ele tem que ter uma relação de uma comunicação muito clara com esse pesquisador. O pesquisador precisa passar, tanto na CEUA, quem são essas pessoas que compõem a equipe, como ele mostrar para esses funcionários, esses colaboradores,
do que se trata o projeto de pesquisa. Se o peso precisa ser feito de manhã, ele precisa falar por que é de manhã, porque às vezes esse é um dos objetivos do projeto de pesquisa. E tudo isso feito com ética, não só com os animais, mas com as pessoas que a gente lida no dia a dia. A CEUA quer sempre pensar e pedir a garantia dos orientadores, dos pesquisadores, que haja manutenção do bem-estar animal, um ambiente adequado e seguro para esses animais, por exemplo, não pode ter janela, e o animal tem que agir da forma mais natural possível, significa que a gaiola tem que ter um tamanho que está descrito na lei. E lembrar que tudo que acontece dentro desse ambiente de pesquisa pode influenciar nos resultados. Dando início a um projeto de pesquisa, e aí o John fez o seu mestrado, ele sabe muito bem, seja orientador, seja aluno, tem que ter disposição para iniciar. Tem que ter conhecimento sobre o que é o projeto de pesquisa, o que tem na literatura. Será que é um repeteco daquilo que já foi publicado ou algo inovador? Mas ser inovador, ele tem respaldo ético, tudo isso tem que ser muito bem elaborado em conjunto com a equipe. E escolha de um modelo adequado. Em algumas circunstâncias pode ser porco, em outras primatas não humanos, em outras situações um lagomorfo ou um roedor. Tem que escrever esse projeto e mandar para a CEUA e aguardar esse projeto ser aprovado. Treinamento de técnicas e métodos alternativos, por exemplo, continuar estudando para ver se não saiu nada na literatura, incluir todas as normativas, e aí, finalmente, a gente pode dar início, por exemplo, com uma bolsa de estudos, se houver uma agência de fomento dando apoio financeiro como bolsista. É importante a gente fazer, durante o projeto de pesquisa, uma análise dos resultados parciais, para saber se os animais estão respondendo da forma esperada ou sentido contrário, continuar acompanhando a literatura, acompanhar o que está saindo no CONSEA, que pode ser um divisor de águas entre, por exemplo, a presença do médico veterinário para fazer cirurgia ou não, participação em congressos e postura ética o tempo todo. Ainda, no final de um projeto de pesquisa, a disposição tem que ser mantida, tem que se enviar relatórios, tanto ao CEP como à CEUA, análise dos resultados agora finais, verificar o que tem escrito, né, nos congressos, nos artigos, pode se tornar membro de algumas entidades, e publicação do artigo, por exemplo, que foi feito durante esse projeto de pesquisa, para aqueles animais não terem sido usados em vão, e a gente espera mesmo que um dia a gente consiga a vacina, e quem sabe a gente consiga mais vacinas com apoio dos pesquisadores brasileiros. Alguns detalhes para quem faz projeto de pesquisa, lembrar da interação. Ratos e camundongos são roedores, mas um é predador do outro. Por isso que a gente nunca deve colocar um camundongo perto de um rato, porque o camundongo ele se sente predado, ele aumenta o hormônio de estresse, porque ele tem medo de ser atacado por um rato. E o rato, numa situação dominante, ele também aumenta o hormônio de estresse. Isso pode atrapalhar o projeto de pesquisa. Mais algumas dicas para vocês. O animal é fruto da sua história, já que ele não faz um relato verbal da forma que nós entendemos, ele se vocaliza por ultrassom. Por isso é que tudo que acontece, uma reforma, um cheiro de tinta, ausência do bioterista por causa da pandemia, por exemplo, isso vai refletir de como esse animal vai ter seu bem-estar. Importância dos resultados estatísticos, e o pesquisador tem que tomar muito cuidado com as suas conclusões. Terminar um projeto de pesquisa dizendo essa vacina é eficaz contra o coronavírus, ele tem que ter certeza absoluta disso. A gente também não deve terminar um projeto de pesquisa dizendo mais estudos são necessários para esclarecer essa hipótese, porque essa é uma dedução óbvia. Nenhum estudo tem uma conclusão definitiva, por isso que o cientista vai ter sempre emprego. Porque quando a gente termina um projeto de pesquisa, você já tem ideia para o próximo. A gente deve terminar baseado nas conclusões que você pode tirar. Esta molécula sugere haver participação na fisiopatologia do coronavírus. Espera-se que, quem sabe, com estudos randomizados, duplos cegos, possa haver o desenvolvimento de uma vacina em humanos, por exemplo. A gente tem que descrever exatamente nossas conclusões e não extrapolar pensando em ter algum retorno. E o animal saudável, ele é um resultado confiável e é isso que a gente espera. Ainda, se a gente imaginar um cientista na sua bancada, aqui, por exemplo, desenvolvendo uma vacina agora para o coronavírus, ele tem que saber muito bem o que ele vai injetar nesse animal. Ele tem que saber a parte bioquímica dessa substância e ele tem que se perguntar qual é a melhor via,
para alguns animais não é a via oral, que a gente pensa sempre no ser humano, às vezes é a via intraperitoneal. Em alguns casos, pode ser na orelha de coelho, em outras circunstâncias, na veia caudal. Mas isso depende da substância, do pH, e o pesquisador tem a obrigação de procurar tudo isso. Ainda, imaginar como o animal se sente. Diferente de um paciente que você pode explicar o que é uma injeção, para o animal isso é estressante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, esse animal tem que ser muito bem tratado, para que não haja um estresse adicional. Recomenda-se o enriquecimento ambiental. O que é isso? É colocar algo a mais na gaiola dele. Tenta imaginar o que é a vida de um roedor. Ele está numa gaiola branca, nada além de comida e água, trocada algumas vezes por semana. Por isso que enriquecimento, uma folha de papel toalha, algum brinquedo pode ser colocado. A CEU aprova projetos pilotos, e isso é uma das formas da gente testar se a hipótese tem viabilidade. Cuidado com o desvio padrão. Lembrar da importância da gaiola moradia, que ela é tudo para o animal. Isolamento social para algumas espécies é muito ruim, por exemplo, para o rato, para o camundongo, quando eles são isolados, eles se sentem piores, mais estressados, eles são animais muito sociáveis. Lembrar da dieta, da importância disso, quando há uma troca de ração, por exemplo, os animais sentem isso de forma tanto comportamental como fisiológica. E fazer cursos, por isso, parabéns pela iniciativa de permitir que a gente fale de ética. A limpeza, que a gente chama em animais de grooming, ela é importante, ela é necessária, só que se ela virar um excesso, pode ser um comportamento estereotipado e o pesquisador tem que ficar alerta, e essa é uma das recomendações. Todo pesquisador tem que olhar pelo menos 5 minutos todos os dias seus animais de pesquisa, assim como o médico passa a visita. Perda de peso acentuada, alteração da reprodução, diminuição da temperatura, sinais respiratórios alterados, por exemplo, um rato, ele não espirra. Se ele começar a espirrar, tem algum problema. Pode ser a maravalha, que a gente usa como forração de gaiola, ou outros sinais. Assim como um paciente não pode ser abandonado no hospital sábado e domingo pelo seu médico, hoje em dia tem o WhatsApp, e antes disso eu tenho certeza que o professor Galdorós passou visita quantos finais de semana para os seus pacientes. Para os animais é a mesma coisa, eles dependem exclusivamente de nós para se alimentar e se hidratar. Com isso tem que haver um rodízio dos participantes da equipe, todos os sábados e todos os domingos. Se o ar-condicionado não está quebrado, se a tampa está bem fechada, para garantir sempre o bem-estar animal. E aqui, falando em bem-estar, aqui está a moradia. Tudo que o animal confia onde ele mora. Ele não tem como saber que a nossa mão é para ajudar a ciência. É uma mão que entra, resgata um colega dele e ele volta com uma injeção no abdômen, com um cheiro diferente, e isso estressa os animais. Pior quando o animal é retirado e os outros colegas não sabem por quê. Com isso, a gente não faz nada dentro da gaiola, a gente coloca todos os animais num outro espaço, e se tiver que fazer uma administração de uma substância, a gente faz em outra gaiola, para que dentro da gaiola moradia seja o reduto dele. E aqui é um exemplo de moradia, uma moradia extremamente cara, mas necessária, porque ela tira toda a amônia que é liberada pela urina dos animais, e as pessoas trabalham de forma correta. Reparem na vestimenta. Agora parece um pouco menos espantoso por causa do coronavírus, mas antes era assim que as pessoas já entravam paramentadas num biotério de qualidade. E assim, como que fica a gente trabalhar com modelos animais, a gente tentar achar descobertas para a medicina, seja para câncer, seja para diabetes, seja para alopecia areata, que é uma doença que deixa as mulheres, por exemplo, sem nenhum pelo no corpo. Tem tantas situações que os animais já se mostraram promissores. A gente faz isso com ética. Formando os pesquisadores, novamente aqui vocês estão dando oportunidade da gente disseminar o conhecimento de ética, as pessoas adquirirem isso, que seria o conhecimento, e contribuir para o conhecimento, ou seja, projeto de pesquisa, seja clínico, seja animal, tem que levar o benefício à sociedade. Temos várias situações em que a gente deve respeitar, por exemplo, o benefício imediato para a sociedade, evitar o estresse desnecessário, significa não falar em celular dentro do biotério, escolher a espécie apropriada, reduzir sempre o dor e o desconforto da melhor forma, mas o mais importante é sempre reduzir o número de animais e, se possível, substituir. Como que a gente substitui? Com métodos alternativos, sistemas biológicos in vitro, simuladores por computador, simuladores por maquetes, sistemas microbiais e culturas de célula. Mas, por exemplo, agora, eu estou falando muito de pandemia, que eu acho que é o que permeia nossos dias atualmente, é difícil imaginar uma vacina sendo testada somente em cultura de células, a gente vai precisar de um organismo por inteiro.
E há pessoas que são contra isso. Então, nós temos os dois lados, um lado que defende a experimentação animal com ética, um outro lado que não aprova de forma alguma o uso de animais. E ainda algumas pessoas entre essa situação. Aqui a gente tem o World Animal Protection, que é uma das organizações não governamentais que protege o uso de animais, e felizmente a CEUA do Unifesp tem uma pessoa dessa entidade. E eu queria agradecer e terminar não só pelo convite feito pelo John, prazer em te conhecer, professor Gaspar, uma grande honra também compartilhar isso com o professor Galdorós, mas dizer que são pessoas como a Rosângela, que é a nossa representante na CEUA, das Sociedades Protetoras Animais, que a gente atinge um equilíbrio. E esse equilíbrio precisa acontecer para que a nossa ciência nos tire da pandemia e faça a gente ter uma vacina voltando à saúde para todos nós. Muito obrigada pela atenção. É uma honra, é uma grande honra para a gente, muito bem exposta, fala super interessante esse tema. É fundamental que possamos, de uma maneira, contribuir com a qualidade da pesquisa e com o respeito também aos outros seres, né? E é importante a gente saber que existem pessoas como vocês que lutam por esses direitos, e é fundamental. Agora nós vamos chamar o professor Galdorós, é uma honra para a gente também tê-lo aqui. Fique à vontade, queira se apresentar, a casa realmente é vossa. Um grande abraço para vocês. E por hora, é interessante que a gente busque fazer anotações, algumas perguntas. Logo na sequência, nós vamos estar discutindo com maior profundidade a questão ética da pesquisa clínica, que o professor José Galdorós vai nos apresentar agora. Fique à vontade, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Gaspar. O John foi um dos pós-graduandos que deixou um rastro, deixou um passado na psicobiologia. Tanto esse passado ele deixou que a gente faria qualquer sacrifício, qual fosse o horário, qual fosse a distância, para poder compartilhar um pouquinho disso que a gente trabalha bastante, que é em relação a pesquisas e a ética, que deve sempre pautar as pesquisas. Nós recebemos, tanto eu quanto Mônica, uma recepção calorosa, extremamente afetiva, só faltou o cafezinho. Vocês estão vendo bem a transparência aí, o slide? Sim? Sim, estamos vendo, sim. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre ética em pesquisas clínicas. Eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa Clínica lá da Escola Paulista de Medicina, que é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e a gente é o maior comitê de ética, o CEP, que eu vou mostrar para vocês já, do Brasil. Então, vamos começar um pouquinho sobre o histórico da ética, que é uma questão que vem há muitos anos, há muito tempo mesmo, o ser humano tentando estabelecer regras, padrões, o que é ética. E o mais antigo documento sobre aspectos éticos na experimentação em seres humanos veio de um tratado chamado De Medicina, de Celso 25, depois de Cristo, e nesse livro ele achava natural a vivissecção, ou seja, abrir a pessoa viva. Lembrando que nessa época não tinha a menor condição de fazer nenhum procedimento de analgesia, nenhum anestésico existia, mas em prol de avançar no conhecimento, eles achavam que era lícito fazer esse tipo de experimentação com criminosos, aqui no caso. Não seria cruel infligir sofrimentos em criminosos. Então, note um aspecto interessante. A ética, ela muda com o tempo. A gente vai... Lembrem desse conceito. A ética não é um fenômeno estático, ele é extremamente dinâmico. Mais um pouco sobre pesquisas em prisioneiros. O método grego de evitar a varíola é um método de 1721
em que eles faziam sinais de cruz nas bochechas dos prisioneiros também, e essa agulha era molhada no líquido das lesões infectadas com a varíola. Ou seja, era um pródromo, um protótipo da vacina que a gente tem hoje em dia, que é inocular o vírus ou o patógeno em quantidades pequenas, porque o organismo se dá conta de que tem um elemento estranho e criar defesas. Louis Pasteur, todo mundo já ouviu falar, ele fez um combinado com o nosso imperador Dom Pedro II, em 1884, para se testar a vacina antirrábica também em prisioneiros. Então, se fazia o quê? É um acordo. O prisioneiro condenado à morte, se ele sobrevivesse à vacina antirrábica, passava-se a ser prisão perpétua e não mais sentença de morte. Tem várias outras pesquisas mostrando isso. Aí até que chega a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, e aí a gente começa a ver pesquisas extremamente horripilantes. E o curioso é que os médicos, quando foram para o julgamento em Nuremberg, eles falavam, não fazíamos nada demais, nós estávamos buscando cura e tratamento para as doenças, nós estávamos exercendo a nossa profissão, porque naquela época não tinha nenhum critério, nenhuma resolução, nenhuma coisa sobre ética. Então a gente vê crianças vítimas de queimaduras provocadas, de propósito, fome, desnutrição, hipotermia induzida, tudo isso para que eles faziam? Para identificar o quanto um soldado alemão resistiria no campo de batalha. A gente sabe, por exemplo, que se eu tiver uma queimadura de mais de 70% no meu corpo, eu não tenho volta. E isso veio desses experimentos que eles faziam. Então, eles pegavam um judeu, maçarico, iam queimando do pé para a perna e até o abdômen, e via quanto a pessoa tinha recuperação, dependendo da porcentagem de queimadura. Então, em 1948, a guerra acabou em 1945, foi feito o Código de Nuremberg, que é o primeiro código que se propõe a colocar em ordem essa questão de pesquisa. E eles já colocavam, em 48, algumas coisas muito importantes. A participação, por exemplo, a participação deve ser voluntária, ou seja, a pessoa precisa consentir. O prisioneiro, como vocês viram lá no começo, ou o judeu, ele não consentia, ele era obrigado, então ele não era um voluntário. Os estudos devem ser fundamentados em adequada justificativa científica. Não posso tirar da minha cabeça uma ideia qualquer e experimentar. Eu tenho que sedimentar isso, embasar cientificamente, justificando por que eu vou fazer essa pesquisa. Não é aceitável sofrimento ou dano físico ou moral de maneira nenhuma. E a pessoa tem o direito de suspender sua participação no estudo a qualquer momento. Então, isso foi em 1948, né? Vocês estão vendo lá, Código de Nuremberg, 1948. Mas como o ser humano ele precisa de amarras, porque ele é muito danado, vocês vão ver esse estudo aqui de inoculação de vírus da hepatite em crianças com retardo do desenvolvimento mental, acontecendo em 1957. Então, o que eles faziam? Injetavam vírus da hepatite em crianças com deficiência intelectual, hoje em dia a gente chama de deficiência intelectual, para ver como que a doença ia se manifestar. Tem injeção de células cancerosas em pacientes terminais, 1963, olha só, 48, 63. Esse estudo aqui da sífilis em negros do Alabama, tem até um filme muito bonito, se vocês quiserem ver, tem até no YouTube, que eles fizeram o que? Eles avaliavam a pessoa com sífilis, o estudo começou em 1930 e foi até 1970,
e eles queriam ver a história natural da sífilis, ou seja, a pessoa era infectada pela sífilis, não era uma infecção espontânea, aí eles acompanhavam essas pessoas até a morte, para ver qual era a evolução natural da doença sífilis. Mas se a gente lembrar que um aspecto importante, entre 1930 e 1970, aparece o quê? A penicilina, que é extremamente eficaz para curar a sífilis. E eles não aplicaram penicilina nessas pessoas. O estudo de Santo Antônio, que é contraceptivos orais versus placebo, em 1970. Então, o que eu quero mostrar aqui, em 1948, tem um código de ética e, mesmo assim, há várias pesquisas, há vários cientistas não seguindo esses critérios. Para aprimorar o Código de Helsinki, de Nuremberg, veio a Declaração de Helsinki, em 64. E aí eles tentam enquadrar um pouco mais. Então, o pesquisador, como responsável pelo cuidado com os participantes, que são sujeitos de pesquisa, consentimento informado por escrito, não adianta ser um consentimento eu aceito verbal, aprovação ética do protocolo por um comitê independente, todos os sujeitos da pesquisa devem receber o melhor método comprovado, uso do placebo somente quando não há método comprovado. Então, se eu vou testar um novo antibiótico, eu não posso dar para um grupo antibiótico e para outro grupo placebo, porque eu tenho que dar o antibiótico padrão e testar o novo. E tem várias revisões dessa declaração de Helsinki. E no Brasil, como é que a gente tem o nosso código de ética, como é que a gente trabalha com isso? É o famoso sistema CEP-CONEP, Plataforma Brasil. Ele é ligado ao Conselho Nacional de Saúde, então tem o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, criada em 96, e depois agora tem uma melhora, um progresso dessa resolução de 96. Qual que é a função do CONEP? Então, seria a instância superior de pesquisa no Brasil. Ela é consultiva, então, quando há dúvidas de um CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, que está subalterno ao CONEP, a gente faz consultas ao CONEP, ela delibera novas regras, normas, educa os membros do CEP e ela atua conjuntamente com uma rede de comitês de ética em pesquisa, que são os CEPs. Tá? O CONEP ele tem uma função muito específica, além de ser normativo, de ser fiscalizador, educativo, e ele analisa alguns temas muito especiais. Por exemplo, quando a gente faz alguma pesquisa com genética humana, é para o CONEP que a gente envia o nosso protocolo de pesquisa. Reprodução humana, novos dispositivos para a saúde, pesquisas em populações indígenas, pesquisas conduzidas no exterior e aquelas que envolvem aspectos de biossegurança. Por quê? Porque são assuntos muito delicados. Por exemplo, fazer uma pesquisa genética e você identifica que um determinado gene provoca um tipo de comportamento específico, você está rotulando a pessoa. Então, a CONEP tenta evitar esse tipo de coisa, sendo bem rigorosa com esse tipo de pesquisa. Ou então, reprodução humana. Você vai lá, altera o embrião de alguma forma, entre aspas, com a boa vontade de deixar o ser humano mais resistente a alguma patologia, por exemplo, mas isso pode ter consequências muito graves se não for bem conduzido esse tipo de pesquisa. A célula-tronco está aí para a gente pensar muito nessa história de reprodução humana ou novos tratamentos de câncer e tudo mais. E o CEP? Então, nós vimos o CONEP, o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, ele revisa todos os protocolos de pesquisa. Então, todo mundo que vai fazer pesquisa lá na Unifesp
manda para o CEP o protocolo de pesquisa, nós analisamos e damos um parecer favorável ou não, ou então para modificar algumas coisas, sempre com a ótica de estar seguindo os critérios éticos. A CONEP e o CEP têm composição multidisciplinar, isso é bem interessante, não é só pesquisador que vai estar junto, tem estudiosos de bioética, juristas, no nosso comitê de ética tem padre, tem gente da sociedade que é leigo, porque um leigo tem que entender o que é feito na pesquisa. A Mônica chamou um pouco a atenção, né? O bioterista, por exemplo, ele sabe que tem que injetar uma substância no ratinho, ou vai ter que fazer a decapitação, mas ele tem que estar ciente do que a pesquisa pode trazer de benefício. Ele não é simplesmente uma coisa mecânica, vai lá e faz a eutanásia do bichinho. Ele tem que saber, ele tem que ser um participante. E aqui no Comitê de Ética, nós temos pessoas completamente leigas em ciência, em pesquisa, e eles têm que olhar o protocolo de pesquisa e entender aonde o pesquisador quer chegar com aquele tipo de estudo. Então, todo pesquisador coloca a sua pesquisa na plataforma Brasil, isso é do Brasil todo, que é um sistema eletrônico, é quase uma receita de bolo, vai colocando lá os dados nessa plataforma Brasil, as pessoas às vezes se enroscam um pouco, mas não há grandes problemas. Quem tiver dúvidas de como fazer, pode entrar no nosso CEP, que nós temos lá um passo a passo. Aí vocês entram lá no CEP Unifesp, e lá nós temos um passo a passo de como você coloca o seu projeto de pesquisa nessa plataforma Brasil. Obviamente, se você for de outro estado, você vai colocar na plataforma Brasil, por exemplo, na Universidade do Mato Grosso, que tem o CEP daí. Então, no Brasil, nós estamos atualmente com a Resolução 466 de 2012, que estabelece a criação da CONEP, a criação dos CEPs, que estão abaixo da CONEP, e determina que o protocolo de pesquisa clínica deve ser fundamentado, e muitas vezes a gente faz voltar o protocolo de pesquisa porque não está bem fundamentado na literatura vigente. Toda pesquisa tem que ter o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o Termo de Assentimento. A maior parte das pesquisas voltam com pendências porque não foi bem feito o TCLE nem o Termo de Assentimento. O TCLE lá também no nosso CEP tem um passo a passo, ele deve ser um convite. Hoje em dia a gente não chama mais de voluntário de pesquisa, a gente chama de participante de pesquisa. E tudo que for acontecer com o participante durante a pesquisa, ele precisa saber antecipadamente. Então, se vai coletar 10 ml de sangue, tem que estar lá no TSLE de que vai ser coletado 10 ml de sangue, com a finalidade de avaliar função hepática, tudo isso, mas numa linguagem simples, que qualquer um possa entender. E o termo de assentimento, ele é aplicado para pessoas com menos de 18 anos, adolescentes, crianças, e deve ser também numa linguagem compatível com a faixa etária. Por exemplo, nós já vimos lá o termo de assentimento em forma de gibi. Então, tem lá o garotinho, chega o médico, tudo em forma de história em quadrinho, vai lá, colhe um pouquinho de sangue, vai tomar esse remédio, pode dar um pouquinho de febre, vai mostrando para que a pessoa tenha o conhecimento do que vai acontecer com ela. E aí um fato interessante, se a criança fala, não quero participar, porque, por exemplo, numa criança, ela precisa dar o termo de assentimento e os responsáveis precisam assinar o TCLE. Se a criança falar, não quero participar, não adianta os pais assinarem o termo de consentimento. Precisa ser um aceite mútuo, tanto da criança quanto dos responsáveis.
O termo de assentimento também, às vezes, a gente aplica em pessoas que têm um nível de entendimento menor, por exemplo, início de quadro demencial. É um termo de assentimento porque ele não tem condições plenas de decidir alguma coisa e aí um responsável vai assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Essa é uma questão muito importante que veio dessa resolução 466 de 2012. E o que ela propõe, essa resolução? Não é uma lei, é uma resolução. É responsabilidade do investigador, que não se transfere para ninguém, o investigador é responsável pelo participante de pesquisa do início ao final e, muitas vezes, por um longo tempo, terminada a pesquisa, manter arquivos durante 5 anos após a publicação dos dados, muitos pesquisadores esquecem isso. Outro fato importante, confidencialidade e sigilo, apresentar relatórios ao Comitê de Ética em Pesquisa, comunicar ao CEP a ocorrência de eventos adversos. A gente viu recentemente de uma das vacinas, que alguém ficou com uma reação completamente fora do esperado, e isso vai para o Comitê de Ética e ele vai decidir se a pesquisa pode ou não continuar. Comunicar propostas e modificações do protocolo, isso é muito importante. Então, assim, eu faço 3 questionários, por exemplo, para uma pesquisa, e aí, no meio da pesquisa, eu vejo que se eu aplicar mais um questionário, vai dar mais robustez nos dados que eu consegui com essa pesquisa. Isso precisa ser notificado para o Comitê de Ética. Qualquer mudança do protocolo original precisa ser notificado. Outro ponto importante em pesquisa clínica é o prolabore. O que é prolabore? É um valor que a gente pode dar ao participante sem ser um aliciador. Por exemplo, eu não posso dar R$10.000 para alguém participar de uma pesquisa, porque aí eu estou comprando a anuência dele em participar da pesquisa. Tem que ser um prolabore. Se eu vou ficar o dia todo lá, eu vou dar um prolabore referente à alimentação, referente a ir embora de táxi, Uber, alguma coisa desse tipo. Precisa tomar cuidado com isso, com esse prolabore muito volumoso, muito generoso. Plágio e autoplágio, outra questão muito importante em ética, tanto na pesquisa animal quanto na pesquisa no ser humano. O que se define plágio é você copiar 7 palavras na sequência iguaizinhas de um texto. Muita gente faz copia e cola. Eu estou escrevendo o meu artigo, eu vejo uma frase muito bacana num outro paper, vou lá, copio e colo. Isso é plágio. E isso acaba com a carreira de qualquer cientista, qualquer pesquisador. As boas revistas, atualmente, têm vários programas. Por exemplo, a gente na Unifesp usa o Turnitin, que você coloca lá o artigo da pessoa que ele está submetendo, o manuscrito, e ele vai mostrar quanto tem de plágio, ou seja, quanto tem de cópia de outros trabalhos da literatura mundial. E o que é o autoplágio? É quando você copia um trabalho seu, um pedaço que seja do seu trabalho. Então, eu faço... tem muita gente que faz essa ciência salaminho, né, que de uma pesquisa publica 3 artigos científicos e ele copia igualzinho nos 3 artigos a metodologia. Ele fala, não, mas a metodologia é a mesma das 3. Então, ele está fazendo um autoplágio. Isso também não pode acontecer. Plágio e autoplágio é uma coisa muito importante e a gente tem esses 3 aspectos de má conduta científica, que é a fraude, quando você deliberadamente inventa um resultado, o plágio, o pesquisador copia texto, resultados ou ideias de colegas sem lhe dar o devido crédito, e dar o devido crédito não significa eu copiar a frase. Por exemplo, a Mônica escreve uma frase e eu ponho entre parênteses, Anderson, 2015. Isso não é dar crédito. Se eu quiser copiar uma frase, porque foi muito boa a frase que ela fez, eu tenho que colocar entre aspas. Senão, é plágio. O que eu tenho que fazer é pegar a ideia dela
e reformular com as minhas próprias palavras. E erro, que é esse outro ponto aqui, informações e imagens erradas, e isso às vezes acontece de boa fé, não é uma coisa que a pessoa fez de propósito, a revista vai aceitar uma retratação nesse aspecto sem muitos problemas. Mas fraude e plágio está crescendo muito. E uma coisa interessante, que a fraude acontece geralmente nas grandes revistas. Então, pesquisador, você sabe que a moeda de valorização de um pesquisador é quanto mais ele publica, e quanto mais publica em revistas de alto impacto. Por exemplo, a Lancet tem um alto impacto. E aí, muitas vezes, a pessoa faz fraude, inventa resultados e publica numa dessas revistas importantes. Se for pego, que normalmente acontece, porque você depois vai ter que replicar aquele experimento que a pessoa está publicando e não dá certo. Porque isso é ciência. O que é o método científico? É você poder replicar um outro estudo. Se você não consegue replicar, isso não é um método científico. Ficou muito famoso na Nature, um pesquisador chinês falou que se colocasse uma célula, qualquer que fosse, numa solução ácida, ela se tornaria uma célula-tronco. E publicou. Só que aí, os outros pesquisadores do mundo todo tentaram fazer, que seria um método fantástico, você ter célula-tronco a partir de só colocar numa certa concentração numa solução ácida. E não deu certo. E esse pesquisador foi expulso da universidade e dá uma complicação tremenda, e, em outras palavras, acaba a carreira dele. Então, assim, eu estou chegando ao final, mas eu queria deixar algumas ideias para vocês básicas. Se você não puder contar tudo o que aconteceu durante o experimento, faltou ética no estudo. Se você não puder contar tudo o que aconteceu durante o experimento, então eu tenho assim, no meu experimento eu tenho 20 participantes. Se eu tirar 3 participantes que estão fora da minha média, que estão indo contra o que eu esperava da minha hipótese, e aí fica um resultado magnífico, e eu não contar no meu manuscrito que eu estou retirando e por que estou retirando, eu agi sem ética. Eu vou pedir para o John passar esse aqui, que a gente sai um pouquinho simplesmente da pesquisa, da ética da pesquisa, e extrapola um pouquinho em pesquisa um pouco mais ampla. John, você consegue passar para a gente? Não chega a 2 minutos, está no YouTube, vocês vão ver que mensagem interessante. Prestem atenção. John, eu estou vendo aqui, eu não sei se eu tenho alguma coisa a fazer. Pronto, eu fiz.
Vocês viram que bonito? O que esse vídeo mostra? Deixa eu ver se eu consigo passar o outro slide. Parece que travou aqui. Acho que o John precisa tirar para que eu continue falando. Mas, basicamente, é o quê? Respeito pela vida. O que é ter ética em pesquisa é ter ética na vida. É pesquisa, é respeito pela vida. A Mônica chamou a atenção de respeito pelo ratinho que ele não escolheu. Está lá, você vai lá, retira ele da caixinha, coloca, faz várias coisas, coloca ele de volta na caixinha. Respeito pela vida é o critério fundamental para a gente poder fazer, ser um é isso aí é isso que eu queria dizer a vocês, cuidado pela vida. Então, ética é cuidado pela vida, seja ser humano, seja animal, seja o que for. E, para finalizar, os pilares fundamentais da ética, se vocês puderem ler um livro do Mário Sérgio Cortella, chamado Ética e Vergonha na Cara, é fabuloso. A gente aprende muito sobre ética. E, num dos pontos, ele coloca essas 3 perguntas. Eu posso, eu devo e eu quero. E aí ele dá vários exemplos, eu vou só mostrar um exemplo para vocês do cinto de segurança. Eu posso andar no carro sem o cinto de segurança? Posso. Eu quero, mas eu não devo. Porque todo mundo sabe que com o cinto de segurança eu vou ter mais proteção. Essa é uma fórmula, entre aspas, que se a gente levar para a vida da gente, a gente vai ser um ser extremamente ético. O que é a ética? É o bem comum. É você sair do seu egoísmo, do seu quadradinho e extrapolar para as pessoas com quem você convive. Sempre que a gente tiver uma decisão a tomar e a gente colocar eu posso, eu devo, eu quero e eu responder positivamente as 3 questões, eu estou agindo com ética. Imposto de renda. Eu posso não pagar? Posso. Eu quero não pagar? Eu quero não pagar. Porque aí eu coloco lá de que os políticos roubam e tudo mais, mas eu devo não pagar? Não, eu devo pagar. Se não pagássemos imposto de renda, vocês que são numa universidade federal não estariam podendo estudar, e eu não poderia estar fazendo pesquisa, porque é pelo imposto que é mantido essas estruturas todas. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Perguntas, e a gente vai seguir aqui com as determinações do professor Gaspar e do John. Agradeço muito a vocês, agradeço ao Gaspar, ao John, a oportunidade, e a querida amiga Mônica, que é ela que me trouxe para esse evento. É motivo de agradecimento, né? De muita gratidão pela oportunidade de Eu acho que estamos sem som. Eu acho que estamos só nós dois. Já estamos em São Paulo de novo. Saímos de Mato Grosso, pegamos avião. Chegamos. Vocês estão me ouvindo? Sim, então, perfeitamente. É muito legal a gente, em tão curto período de tempo, conseguir uma reflexão tão profunda com as palavras de vocês. Eu fico imensamente agradecido pela oportunidade. É um momento de grande importância e um exemplo para que a gente possa, de alguma maneira, estar acompanhando cada vez mais de perto o trabalho de vocês, as pesquisas de vocês, e a gente está bem interessado nesse processo de ética, de pesquisa clínica. É um momento em que, de alguma maneira, todos nós nos envolvemos
nesse processo. A Liga, nós temos um trabalho que tem grande interesse de todos, e para a gente é motivo de justamente tentar, no caminhar, buscar fazer da melhor maneira possível, né? E a gente fica imensamente agradecido pelas palavras de vocês dois, professores ilustres da Unifesp. Temos algumas perguntas aqui e a gente gostaria de estar passando para vocês. Vou tentar resgatar as perguntas. Vocês estão me vendo, né? Sim. Olá. Então, aos experimentos, a partir de que idade a criança pode decidir sobre a sua participação na pesquisa? Essa é Acho que uma o das professor perguntas. Calduros não está online. Ah, ele não está? Então, Não sei se vamos caiu. tentar. Com relação a, em alguma situação de experimentação animal, no desenvolvimento de medicamentos, ela pode ser ignorada? Isto é, existem as etapas para a gente poder desenvolver as pesquisas, né, de maneira adequada. É possível superar ou suplantar ou não passar por todas as etapas? Essa é uma das perguntas que um dos ouvintes Tá. nos Se eu coloca. entendi bem, se a gente pode pular algumas etapas, por exemplo, aqui no desenvolvimento de uma vacina. Se envolver um animal vertebrado vivo, tem que passar pela CEUA. Isso significa que se o projeto tiver 3 animais para ser injetada uma substância para ser testada depois, não tem como pular etapas. Mas nem toda pesquisa, e atualmente mais ainda por causa da pandemia, tem sido testada em animais. Em algumas circunstâncias pode-se fazer cultura de célula, pode não fazer da forma pré-clínica que é estabelecida, por uma situação de pressa, e aqui é uma exceção à vacina para a Covid. Mas a gente tem que lembrar que isso pode ter um risco muito grande. Algum tempo atrás, a gente estava com Zika, e aí eu sempre faço essa pergunta, entre pegar 10, 12 camundongas, que você pode fazer com que elas estejam prenhas e injetar o vírus para ver como isso repercute, porque nós tivemos mais de 2.000 crianças que nasceram com microcefalia, seria muito arriscado utilizar mulheres em idade reprodutiva que podem vir a engravidar com o desafio de um vírus dentro delas. Por isso que a experimentação animal, em alguns casos, você não pode simplesmente ultrapassar. É melhor testar em alguns animais com respaldo ético do que ir direto para a pesquisa clínica. Mas, numa situação de pandemia, nós estamos vendo, como eu falei, participantes de pesquisa se voluntariando para receber uma vacina teste em prol da coletividade. Uma outra pergunta é sobre esse fato que aconteceu de um experimentador participante vir a óbito e o noticiário veio a público esclarecer que, de fato, este participante pertencia ao grupo placebo. Em que ponto houve ou não a ética ao expor essa situação? Houve? É bem interessante esse aspecto, olha só. O estudo que tem mais confiabilidade nos resultados é o chamado estudo placebo controlado duplo cego, duplo cego, placebo controlado. Ou seja, tanto o pesquisador quanto o participante de pesquisa não sabe o que está sendo usado. Então, um grupo vai tomar a vacina, por exemplo, nesse caso, e o outro grupo vai tomar o placebo. E o segredo só pode ser aberto pelos pesquisadores ao final da pesquisa, a não ser que aconteça alguma coisa como aconteceu aí. E aí, um pesquisador independente, ele pode olhar se a pessoa tomou a vacina, a substância em teste, ou se ele tomou o placebo. O pesquisador não pode saber o que as pessoas estão tomando, porque se ele souber, acabou a pesquisa, tem que começar do zero.
Dizer que foi falta de ética ter revelado de que a pessoa tomou placebo, não dá para dizer, porque assim, as pessoas estão tão apavoradas, estão apostando tanto nessa vacina que qualquer... E a gente sabe cá entre nós, né? Tem uma frase muito interessante, que nós estamos na fase 3 da maior parte das vacinas, que a fase 3 é o cemitério das vacinas. Então, ó, saiu essa semana que tem lá uma vacina que ela é segura. O que significa isso? Que ela não vai prejudicar quem tomar. Mas daí ela proteger contra o vírus, a gente tem um espaço muito grande. As pessoas estão... E aí tem essa história da flexibilização, que as pessoas saem sem máscara e tudo mais, porque falam, a vacina está chegando, ou eu já fui infectado e estou imune, o que é uma mentira. Até agora a gente não sabe se eu fui infectado, eu criei anticorpos, aí ou vai durar só uns 3 meses, 5 meses. Então, assim, é de uma responsabilidade. Isso que é ética, é responsabilidade social. Então, eu tive a Covid e eu tenho que manter a higiene das mãos, tenho que continuar usando máscara, tem que tomar todas as... Porque, assim, é o coletivo, é o cuidado com o coletivo. Isso faz o contraponto com a moral. A moral são os valores próprios de cada um. A ética são os valores coletivos. E a moral são os valores individuais. Por exemplo, eu estou numa padaria, ninguém está me vendo, tem um doce delicioso que eu quero pegar, mas pelos meus conceitos pessoais, eu não pego. Porque a minha moral diz, não é seu e você não pega. Isso seria moral. O coletivo, a ética é uma outra coisa. A ética diz que não se deve pegar o que não é da gente. E se tiver uma câmera filmando e eu não peguei porque tem a câmera, eu não estou respeitando minhas questões morais. Tá? Eu estou sendo coagido. Alguns autores falam que a ética é como se fosse um... É curioso, você sabe que lá na Unifesp, muitas vezes eles chamam a gente, que somos membros do Comitê de Ética, do marronzinho. Aqui em São Paulo tem os marronzinhos, que são guardas de trânsito, que eles só servem para multar as pessoas. A função de um policial é o quê? Orientar o trânsito, mas eles não, eles ficam lá multando o tempo todo. E as pessoas, quando enviam um projeto para o Comitê de Ética e a gente aponta várias incongruências, vários aspectos de falta de ética, eles ficam muito bravos, e eles falam que a gente é policialesco. E, na verdade, não. A gente está querendo colocar para o benefício do participante. É importante, isso é fundamental que a gente veja o Comitê de Ética como parceiro, né? Que pode nos orientar, nos ajudar na pesquisa e nos dar segurança para que a gente possa também, com segurança, seguir o experimento, seja com animais ou com pessoas. Tem uma pergunta aqui, parece que há pouco o senhor caiu, né? A pergunta é a seguinte: a partir de que idade as crianças podem decidir sobre a sua participação ou não na pesquisa? Existe um crivo? Não tem assim um ponto de corte, né? Mas a gente recebe, por exemplo, aqui no Hospital São Paulo, tem um local que atende crianças com câncer. E eles fazem esse tipo de apresentação para criança em forma de histórias em quadrinho. E para crianças de 4 anos, assim, já é capaz de entender o que ela vai passar pela pesquisa. Tá? Mas é relativo, né? Tem pessoas que com 7 anos não têm um bom entendimento, e isso vai do bom senso do pesquisador para ver o quanto a pessoa está entendendo. Uma outra pergunta é a respeito também do participante da pesquisa. Ele tem o direito de saber se ele usou placebo ou se ele usou medicamento num duplo cego? Sim. É um direito dele saber no final da pesquisa, ele tem que saber que é só no final da pesquisa, como eu disse, não pode abrir o segredo antes, mas ele tem todo o direito em saber
se ele tomou placebo ou a substância ativa. E se ele tomou placebo e a substância ativa fez um efeito ótimo, o pesquisador é obrigado a fazer o mesmo tipo de procedimento com quem tomou placebo. Essa é uma obrigação da pesquisa, você dá o mesmo tratamento. Então, vamos supor que quem tomou a vacina do corona tem um resultado bom, ficou imunizado, todo mundo que tomou placebo tem que tomar a vacina, e vai ser o primeiro grupo a tomar a vacina, né? Porque eles estão falando que são os idosos, são os profissionais de saúde, não. Quem tomou placebo, mostrando que tem efeito, vai ser o primeiro grupo. É obrigação do pesquisador. E isso, quando a gente vai fazer um pedido para essas agências de fomento, a gente tem que levar isso em consideração de que a gente vai ter que oferecer o mesmo tratamento para quem recebeu a substância inerte, que é o placebo. Claro. E uma última pergunta é a seguinte: tanto na pesquisa com animais como com os seres humanos, eu posso alterar a metodologia de um projeto que já tinha sido aprovado anteriormente, sem informar o CEP? Não, não. Eu mostrei na apresentação que qualquer mudança que eu vá fazer, por menor que seja, eu preciso informar o Comitê de Ética como um adendo, se for uma mudança não tão radical, e aí vai ser analisado se aquilo está dentro da conformidade ética ou não. Mudar um projeto no meio do caminho não é lícito. É aquela história de que se eu não puder contar tudo que eu fiz durante a pesquisa, e aí você não vai poder contar que se mudou a sua metodologia, você não está agindo com os critérios éticos, com essa coisa da dignidade do cientista. Perfeito. Professor, muito grato, é uma honra mesmo, muito elucidativo. Ambas as palestras foram fundamentais para que a gente possa refletir sobre a prática na pesquisa, sobre a ética na pesquisa. E, de fato, fica a nossa imensa gratidão e esperamos poder revê-los em breve. Agradeço a presença de todos e de todas. Mais uma vez, é uma honra. Agradeço ao John pela oportunidade. Estamos aqui sempre à disposição. Muito grato por tudo. Fica aí. Muito obrigada. Por gentileza. Muito obrigada pelo convite, meu abraço, e para o John, minhas saudades, e que logo tenhamos uma ou mais vacinas, respeitando todos os preceitos éticos, como explicado pelo professor Galdorós, para a gente poder ter uma vida voltar ao normal novamente. Obrigada, professor Gaspar, pelas palavras, e a nossa gratidão também poder disseminar esse conhecimento. Eu também quero fazer as minhas palavras da Mônica, dizer que é uma honra muito grande a gente poder compartilhar com um pouco dessa discussão de ética, porque ninguém tem uma fórmula, não é receita de bolo, precisa usar bom senso, precisa uma série de coisas, e a pandemia trouxe esse aspecto interessante de a gente estar podendo se comunicar com o Brasil todo de forma assim remota. Para quem apresenta uma coisa terrível, porque eu fico vendo só transparência, como se eu estivesse falando com uma secretária eletrônica. Quem está assistindo é mais novo e não sabe o que é uma secretária eletrônica, mas parece que você está falando para o nada. E eu vou falar que a gente dá um curso de ética, eu e Mônica, aqui na Escola Paulista, e o John é testemunha de que a Mônica faz uma interação muito legal com os alunos. E aqui a gente sente falta disso. A gente nem sabe quem está assistindo, se está dormindo, se está aproveitando ver o Jornal Nacional, se está pensando na morte da Bezerra. Então, é uma situação... A gente convida todos vocês esse curso em 2021, que vai ser online, né, professora Galdorós? Mas eu não poderia ter um parceiro melhor do que o José Carlos Fernandes Galdorós, um grande professor de ética e uma pessoa ética, essa é a parte mais importante. Que bom. Agradecemos muito o professor Gaspar e o John, sempre um grande amigo. Um grande abraço, nossa gratidão mesmo, uma honra, e esperamos nos ver em breve, nos abraçar, nos conhecermos pessoalmente. Fica o convite também de vocês virem aqui a Cuiabá para a gente poder
aprofundar um pouco esse conhecimento que é tão rico, tão vasto e tão importante nos dias de hoje. Sim, Nossa e gratidão. tomar o café que eu tinha falado no começo da apresentação. Legal, muito Tchau, grato. gente. Obrigado, viu?